A figura histórica conhecida como Lord Kitchener veio ao mundo como Horatio Herbert Kitchener, em 24 de junho de 1850, na propriedade de Ballylongford, próxima à cidade de Listowel no condado de Kerry, sudoeste da Irlanda. Ao longo da vida, preferiria ser chamado simplesmente por Herbert, seu nome do meio. Seu pai, Henry Horatio Kitchener, havia sido coronel do exército britânico, mas abandonou a carreira militar em 1849. Um ano antes do nascimento do filho, para investir suas economias e a aposentadoria na aquisição daquela propriedade irlandesa. A compra só foi possível graças à Lei das Propriedades Onerosas, aprovada pelo Parlamento Britânico naquele mesmo ano, que facilitava a venda de terras na Irlanda, muitas delas afundadas em dívidas após a devastadora Grande Fome, que já assolava o país. A família Kitchener instalou-se na recém-adquirida Gort Villa pouco antes do nascimento de Herbert. Embora Henry tivesse nascido em Suffolk, na Inglaterra, suas raízes remontavam à França. Seus antepassados eram huguenotes protestantes que fugiram da perseguição religiosa no final do século XVII, durante o reinado de Luís XIV. A mãe de Herbert, Anne Kitchener, nascida Chaler, era 20 anos mais jovem que o marido e, segundo relatos, uma mulher de temperamento ansioso, que vivia apreensiva com o bem-estar do filho durante seus primeiros anos. O casal teve 5 filhos, Henry e Frances Emily, nascidos na Inglaterra em 1846 e 1848, respectivamente, e, já na Irlanda, Arthur, 1852, e Walter, 1858, além de Herbert. A infância de Herbert transcorreu em um dos períodos mais sombrios da história irlandesa. Entre meados da década de 1840 e início dos anos 1850, a Grande Fome ceifou a vida de 1 milhão de pessoas em uma população de 8 milhões, enquanto outros centenas de milhares emigraram, principalmente para os Estados Unidos, em busca de sobrevivência. A resposta do governo britânico à crise foi desumana. Enquanto multidões morriam de fome, alimentos continuavam sendo exportados da Irlanda. Nos anos finais da década de 1840, além da fome, milhares de pequenos agricultores foram brutalmente expulsos de suas terras por proprietários que, em nome de uma suposta modernização, substituíam-os por arrendatários mais produtivos. Henry Kitchener estava entre esses senhores de terra que desalojaram famílias necessitadas, o que valeu à família uma reputação execrável na região norte do condado de Kerry. Para o jovem Herbert, aquele era um ambiente hostil, marcado pela injustiça social e pelo isolamento. A educação do menino foi negligenciada. Henry, um homem excêntrico, diziam que usava jornais velhos como cobertor em vez de um edredom. Pouco se importava com os estudos do filho. Quando um parente, Francis Elliot Kitchener, fellows do Trinity College de Dublin, encontrou Herbert no início dos anos 1860, já próximo à adolescência. Ficou estarrecido ao constatar que o sobrinho mal dominava noções básicas de gramática e matemática. Enquanto isso, Anne Kitchener lutava contra a tuberculose, doença que, ao lado da cólera, havia se tornado uma das grandes assassinas do século XIX, substituindo enfermidades para as quais já existiam vacinas. Na época, acreditava-se que climas mais quentes e ares puros poderiam aliviar os sintomas da doença. Foi essa crença que levou Henry a vender a propriedade em Kerry em 1864 e a mudar-se com a família para a Suíça. A estratégia, porém, falhou. Anne faleceu pouco depois da chegada. Na Suíça, Herbert recebeu aulas particulares por um tempo, mas logo foi enviado para o Colégio Interno de Montreux, às margens do Lago Genebra. Seu atraso educacional o tornou alvo de zombarias dos colegas, experiência que, segundo muitos biógrafos, deixou marcas profundas em sua psique. A humilhação sofrida naquela fase crítica pode ter sido combustível para sua obsessão posterior em provar seu valor a qualquer custo. Em 1866, após o segundo casamento de Henry, a família partiu para a Nova Zelândia, terra de promessas e aventuras na metade do século XIX. Não demorou para que Herbert e seus irmãos seguissem os passos do pai. Ele foi enviado à Academia Militar Real de Woolwich, nos arredores de Londres, onde permaneceu até 1870. Ainda aquele ano, incentivado pelo pai que estava temporariamente na Europa vindo da Nova Zelândia, Herbert atravessou o Canal da Mancha rumo à França, onde a Guerra Franco-Prussiana havia eclodido em julho de 1870. O conflito opunha o Segundo Império Francês, liderado por Napoleão III, a Prússia, o estado alemão mais poderoso, governado pelo rei Guilherme I e seu astuto chanceler, Otto von Bismarck.
Nos anos 1860, Bismarck havia conduzido uma série de guerras expansionistas contra Dinamarca e Áustria, com o objetivo de unificar os estados germânicos sob domínio prussiano. Ao final da década, suas provocações à França culminaram no estupim da guerra, após Napoleão III reagir à tentativa prussiana de impor Leopoldo de Hohenzollern como rei da Espanha. O desfecho foi catastrófico para os franceses. Entre julho de 1870 e janeiro de 1871, uma sucessão de derrotas militares forçou Napoleão III a abdicar, enquanto os prussianos sitiaram Paris em setembro de 1870. Kitchener estava na França quando as tropas francesas foram esmagadas na Batalha de Le Mans, em janeiro de 1871, pouco antes do fim do conflito. Durante aqueles meses turbulentos, ele serviu como macaqueiro no serviço de ambulâncias francês, sua primeira experiência direta com os horrores da guerra. Ao retornar à Inglaterra em 1871, alistou-se no Corpo de Engenheiros Reais, mas foi imediatamente repreendido por ter participado do conflito ao lado dos franceses, uma atitude considerada inadequada para um cadete britânico, já que o Reino Unido mantinha neutralidade naqueles eventos. Para piorar, chegou doente, uma pneumonia contraída após subir em um balão para observar, de cima, os movimentos do exército do Loire, no norte da França. Apesar dos contratempos, sua formação continuou em Chatham. Em seguida foi designado para uma unidade montada dos Engenheiros Reais em Aldershot, onde não se adaptou. Já naquela época, ficava evidente sua preferência por trabalhar sozinho e guardar suas opiniões para si. Felizmente não demoraria para que suas habilidades como engenheiro e seu dom para línguas, desenvolvido apesar do início tardio nos estudos, o levassem para além das fronteiras britânicas. Sua trajetória, marcada por superação e resiliência, apenas começava. Mas o que verdadeiramente distinguia Kitchener não era apenas seu domínio de idiomas francês e alemão com fluência na década de 1870, seguido por turco e árabe, adquiridos com a mesma determinação implacável que marcaria sua carreira. Era a maneira como essas habilidades se entrelaçavam com o momento histórico em que vivia, uma era em que o Império Britânico não apenas se expandia, mas redefinia os contornos do poder global. Para compreender a trajetória de Kitchener, é preciso enxergá-la dentro desse tabuleiro imperial, onde cada movimento seu era uma peça estratégica em um jogo muito maior. A Grã-Bretanha que ele servia não era mais a potência emergente do século XVII, quando suas primeiras colônias na costa leste da América do Norte e no Caribe mal esboçavam o que viria a ser. Tampouco se limitava aos entrepostos comerciais estabelecidos na Índia nas décadas de 1660. Meros degraus para algo muito mais ambicioso. Quando o pai de Kitchener ainda usava o uniforme do exército britânico, o país já havia transformado a Companhia das Índias Orientais em um instrumento de conquista, subjugando vastas regiões do subcontinente indiano. Mas o século XIX reservaria uma expansão ainda mais audaciosa. A Austrália e a Nova Zelândia tornavam-se destinos para colonos britânicos. Singapura, fundada em 1819, consolidava-se como joia estratégica no Sudeste Asiático. Hong Kong, arrebatada da China após a Primeira Guerra do Ópio, de 1839 a 1842, tornava-se porta de entrada para o comércio com a Ásia. Cada ano parecia estender ainda mais as fronteiras do Império, e com elas os desafios. Porque a Grã-Bretanha não estava sozinha nesse tabuleiro. A França, ávida por compensar suas derrotas na Europa, voltava-se para a Argélia e a Indochina, enquanto outras potências europeias começavam a cobiçar seu quinhão. O imperialismo do século XIX não era um jogo de soma zero, era uma corrida acelerada, onde o atraso significava irrelevância. E foi nesse contexto de competição feroz e ambição desmedida que a vida de Kitchener tomaria forma. Após sua formação nos Engenheiros Reais, seu primeiro grande teste não veio em campos de batalha, mas nos desertos e colinas da Palestina, uma região nominalmente sob domínio otomano, mas cada vez mais cobiçada por europeus. Desde a década de 1830, missões britânicas, muitas delas impulsionadas por interesses religiosos e científicos, vinham mapeando a Terra Santa, com um zelo quase obsessivo. Em 1865, uma survey da Ordem de Jerusalém havia registrado cada ruína, cada curva de rua, cada elevação do terreno sagrado. Agora, entre 1874 e 1877, caberia a Kitchener e a seu colega dos Engenheiros Reais, Claude Condé, levar esse trabalho adiante, cartografando vastas extensões da Palestina Ocidental sob os auspícios do Palestine Exploration Fund. O projeto era monumental.
documentar não apenas a topografia, mas a orografia, a hidrografia e até os vestígios arqueológicos de uma terra carregada de história. Mas o terreno não era apenas geográfico. Em 1875, enquanto realizavam levantamentos perto de Safed, Kitchener e Condé foram atacados por um grupo de árabes locais, armados com pedras e porretes improvisados. Condé saiu gravemente ferido. Kitchener, embora contundido, recusou-se a interromper a missão. Enquanto seu companheiro retornava à Inglaterra para se recuperar, ele voltou sozinho à Palestina, determinado a concluir o trabalho. A decisão custou-lhe uma amizade. Condé jamais perdoaria o que viu como uma traição, uma ambição que colocava a glória pessoal acima da lealdade. Quando os resultados foram publicados nos primeiros anos da década de 1880, sob o título The Survey of Western Palestine, uma obra-prima de precisão cartográfica que detalhou cada colina, rio, aldeia e construção significativa da região, Kitchener manobrou para garantir que seu nome brilhasse mais do que o de Condé. Enquanto seu antigo parceiro mais tarde retornaria para liderar uma survey similar na Palestina Oriental, Kitchener já estava em outro palco. Em 1878, logo após concluir seu trabalho na Palestina, foi despachado para Chipre, uma ilha estratégica no Mediterrâneo Oriental que, embora tecnicamente sob soberania otomana desde 1571, havia sido cedida à Grã-Bretanha em trocas de favores durante o Congresso de Berlim. O acordo era claro. Em troca do apoio britânico aos otomanos na guerra contra a Rússia, de 1877 a 1878, o sultão entregaria o controle administrativo da ilha. E quem melhor para mapeá-la do que um homem que já havia provado sua capacidade de transformar terrenos desconhecidos em documentos precisos? Por 3 anos, Kitchener dedicou-se a uma survey exaustiva de Chipre, produzindo mapas de uma qualidade sem precedentes e estudos científicos que se tornariam referência. Mas o Império não permitia pausas. Em 1879, enquanto ainda trabalhava na ilha, foi promovido a vice-cônsul da Anatólia, um cargo diplomático que o colocava na linha de frente das relações britânicas com o Império Otomano, então em franco declínio. Era um reconhecimento de que suas habilidades iam além da engenharia. Ele compreendia o jogo geopolítico com a mesma clareza com que decifrava um mapa. Até que, em 1883, chegou a ordem que mudaria tudo: Egito. Não era uma simples transferência, mas uma missão em um território que, embora ainda nominalmente otomano, já se transformava na próxima peça do Império Britânico. Desde o século XVI, o Egito havia sido uma província distante de Istambul, mas o enfraquecimento otomano e a ambição europeia haviam aberto brechas. A construção do Canal de Suez, uma obra-prima de engenharia francesa concluída em 1869, tornará a região ainda mais vital. Quem controlasse aquele estreito corredor entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho dominaria a rota mais rápida entre a Europa e a Índia. A Grã-Bretanha não poderia deixar isso nas mãos de outros. Em 1875, havia manobrado para assumir o controle acionário da Companhia do Canal, comprando as ações do Khedive Ismail Pasha. Em 1882, sob o pretexto de restaurar a ordem durante uma revolta nacionalista, transformou o Egito em um protetorado de facto. Quando Kitchener desembarcou em Cairo no ano seguinte, não estava apenas chegando a um novo posto, estava entrando em um território que, embora ainda ostentasse bandeira otomana, já batia no ritmo do poder britânico. Nos 15 anos seguintes, o Egito seria sua base, seu laboratório e seu trampolim. De Cairo, ele seria enviado a missões pelo Sudão e pela África Oriental, sempre com objetivos que iam além do militar: modernizar exércitos, traçar fronteiras, consolidar influência. Uma de suas primeiras tarefas, nos meados da década de 1880, foi ajudar a reformar as Forças Armadas Egípcias, um projeto que na superfície parecia técnico, mas que na verdade era uma ferramenta de controle imperial. Paralelamente, continuou a aplicar seu talento para a cartografia. Em 1885 foi despachado para o Vale de Araba, na fronteira entre a Palestina e a atual Jordânia, para mapear a região entre o Mar Morto e a cidade de Aqaba, um trabalho que, como sempre, combinava precisão científica com interesses estratégicos. Mas o Império não parava. Ainda em 1885, Kitchener foi enviado a Zanzibar, a ilha africana que havia se desvinculado do Sultanato de Omã e agora se tornava um novo ponto de disputa entre as potências europeias. O Congresso de Berlim, de 1884 a 1885, havia, em essência, dividido a África como um bolo entre as nações colonizadoras, e a Grã-Bretanha não pretendia ficar de fora. Lá, Kitchener integrou uma comissão de limites,
Mais um capítulo em sua carreira como arquiteto das fronteiras do Império e fronteiras que, em muitos casos, ainda definem os mapas políticos da África e do Oriente Médio hoje. Entre o sultão de Zanzibar, uma figura reduzida a mero fantoche pelos ventos da geopolítica, e os alemães, que já consolidavam sua presença na África Oriental, Kitchener navegava com a precisão de um estrategista que sabia ler tanto os mapas quanto os homens. Nos meados da década de 1880, enquanto a Europa redesenhava o continente africano a golpes de caneta diplomática, ele foi chamado a um papel ainda mais urgente: o socorro ao general Charles Gordon, sitiado em Khartoum pelo levante mahdista. A missão enviada do Egito revelaria não apenas sua capacidade logística, mas também uma frieza calculada que marcaria sua reputação. Enquanto Gordon, herói romântico e imprudente, sucumbia às forças de Muhammad Ahmad, o autoproclamado Mahdi, Kitchener observava, aprendia e, acima de tudo, sobrevivia. Essa experiência, somada ao seu dom linguístico incomum, falava árabe com fluência e dialetos sudaneses com a facilidade de um nativo, o transformaria, em 1887, no homem ideal para governar o Sudão Oriental. Não por acaso Gordon havia morrido, e o Império precisava de alguém que combinasse a determinação do falecido com a eficiência burocrática que só um ex-surveyor do Levantino poderia oferecer. As promoções, porém, não eram meros reconhecimentos por serviços prestados, eram degraus de uma escalada meticulosamente planejada. Em 1883, quando desembarcou no Egito, já ostentava o posto de capitão e o título otomano de Bimbashi, equivalente a major, uma distinção que, na hierarquia colonial, valia mais que o peso do ouro. Em 1884, a patente de breve major chegou como uma formalidade. Em 1892, porém, veio o salto definitivo. Sirdar do exército egípcio, o comando supremo de uma força que, embora nominalmente egípcia, respondia aos interesses de Londres. Era o ápice de uma trajetória que o afastava, cada vez mais, da prancheta de desenho e o aproximava do campo de batalha. Os anos 1890 o encontrariam não mais como o administrador de fronteiras, mas como o arquiteto de uma guerra que parecia não ter fim, a campanha contra o Estado mahdista, um conflito que já durava uma década e consumira vidas, reputações e o próprio Gordon. Mas quem era, afinal, Herbert Kitchener além dos postos, das condecorações e da aura de competência implacável? Aqui, o retrato se complica. Os registros o descrevem como um homem difícil, brilhante, sim, mas tão pouco querido quanto um temporal no deserto. Gordon, que Kitchener deveria ter salvado, chegou a dizer que ele era daqueles que só estendiam a mão quando você já estava afundando, uma crítica que ecoava entre os oficiais que serviram sob seu comando. Na Batalha de Tosqui, 1889, um subordinado chegaria a confessar, anos depois, que odia vê-lo chegar. Sua estatura imponente, 1,88 metros de ossos e músculos, o bigode grisalho antes do tempo e os cabelos desbotados pelo sol do Saara compunham uma figura que intimidava antes mesmo que abrisse a boca. E quando o fazia, era com uma economia de palavras que beirava o desdém. No entanto, o tempo, e talvez a necessidade, amaciariam suas arestas. Nos salões de Cairo, onde outrora esmagava conversas com silêncios cortantes, passou a cultivar uma rede de aliados, não por afeto, mas por cálculo. Afinal, até mesmo um homem como Kitchener sabia que nenhum império se constrói sozinho. E havia, sim, camadas sob a armadura. Colecionador obsessivo de cerâmicas orientais, tapetes persas e móveis que hoje enriquecem o acervo do Victoria e Albert Museum, ele revelava um gosto refinado que contrastava com a rudeza da caserna. Mais surpreendente ainda era sua paixão por arranjos florais, um hobby quase subversivo para um militar vitoriano, praticado com a mesma meticulosidade com que traçava rotas de suprimento. Membro da maçonaria desde os primeiros anos no Egito, pertencia a um mundo de símbolos e lealdades ocultas, onde talvez encontrasse a camaradagem que lhe faltava entre os pares. Mas era no terreno do inefável que Kitchener se tornava verdadeiramente enigmático. Seu estrabismo crônico, adquirido após anos de exposição ao sol implacável do deserto, lhe conferia um ar permanentemente distanciado, como se olhasse através das pessoas, nunca para elas. Essa distância física se estendia ao emocional. Nunca se casou, embora tenha flertado com a ideia por breve tempo. Em 1883 conheceu Erin Baker, filha de 16 anos do coronel Valentine Baker, um homem cuja carreira ruíra em escândalo. Ela, aparentemente encantada pelo oficial de 33 anos, morreu de febre tifoide pouco depois, levando consigo qualquer possibilidade de um lar convencional.
Kitchener, por sua vez, parece não ter lamentado a perda além do protocolar. Em Cairo rodeava-se de jovens oficiais, os Kitchener-Scabs como eram chamados, a quem tratava com uma mistura de paternalismo e ironia, distribuindo apelidos como Debrat ou Ansomiame. Na alta sociedade londrina, onde sua fama crescia, mantinha as mulheres a uma distância calculada, especialmente quando o assunto era casamento. A questão de sua sexualidade, porém, permanece um dos grandes quebra-cabeças de sua biografia. Há indícios de que na juventude, na Academia Militar de Woolwich, tenha mantido uma relação íntima com Claude Condor, seu companheiro de levantamentos na Palestina, uma ligação que historiadores interpretam como mais que platônica. Adulto, nunca houve registros de casos amorosos, nem masculinos nem femininos, apenas um celibato que para alguns era estratégico e para outros uma máscara. O que se sabe é que Kitchener viveu como um homem perseguido por sua própria sombra, nem totalmente solitário, nem verdadeiramente acompanhado. Até meados dos anos 1890, sua carreira era a de um funcionário imperial eficiente, mas não excepcional, um especialista em fronteiras, um administrador capaz, um militar que ascendera mais pela competência do que pelo carisma. Poderia ter envelhecido como um nome em relatórios esquecidos, não fosse o turbilhão que se avizinhava. Porque a África na virada do século não era mais um tabuleiro de peças dispersas, era um campo minado onde as ambições de Londres, Berlim e Bruxelas colidiam. Enquanto a Bélgica de Leopoldo II transformava o Congo em um inferno de borracha e marfim, e a Alemanha consolidava sua colônia na África Oriental, a Grã-Bretanha olhava para o Nilo com a mesma cobiça com que um jogador de xadrez olha para a rainha adversária. O plano de Cecil Rhodes, uma faixa contínua de territórios britânicos, do Cabo ao Cairo, esbarrava nas realidades geopolíticas, mas não na determinação de Londres. E se o sonho de Rhodes estava bloqueado pelo Congo alemão e pela África Oriental alemã, restava uma rota alternativa, dominar o curso do Nilo, desde suas nascentes nos Grandes Lagos até o Mediterrâneo. Foi nesse contexto que em 1896, Kitchener recebeu a missão que o tiraria da semi-obscuridade, reconquistar o Sudão. Não se tratava apenas de vingar Gordon ou de restaurar a autoridade anglo-egípcia sobre Khartoum. Era uma jogada no grande jogo africano, onde cada quilômetro de território significava água, comércio e, acima de tudo, o controle sobre o futuro de um continente. O governo de Lord Salisbury não deixaria escapar essa chance. E Kitchener, o homem que traçara fronteiras com a precisão de um engenheiro e governara províncias com a mão de ferro de um procônsul, era a peça perfeita para executar o plano. A campanha que se iniciava não seria apenas uma guerra, seria um teste de vontade imperial. E pela primeira vez, o mundo prestaria atenção no nome do homem que a liderava. O domínio do Sudão não era apenas uma questão de prestígio, era um jogo de xadrez continental. Cada movimento de Kitchener tinha um propósito maior: bloquear a expansão francesa ao longo do Nilo e cortar o sonho parisiense de um império transafricano, uma cadeia de colônias que unisse o Atlântico ao Índico. A expedição anglo-egípcia seria seu primeiro comando em uma campanha militar de larga escala, e ele não deixaria nada ao acaso. Com a meticulosidade de um estrategista que mede cada risco, preparou-se no Egito, planejando uma marcha gradual para o sul, 2 anos de avanço calculado, quilômetro por quilômetro, até que Khartoum caísse em suas mãos. Em março de 1896, as colunas britânicas começaram a descer o Nilo. Sob seu comando, reuniram-se cerca de 9.000 homens, soldados britânicos endurecidos em batalhas distantes, regimentos vindos dos confins do Império, da Índia aos campos irlandeses, e tropas egípcias, todas unidas sob a bandeira da coroa. O primeiro objetivo era Dongola, a chave do norte do Sudão. Até setembro daquele ano, a cidade estava em suas mãos, depois de esmagar um exército madista de 3.000 homens na Batalha de Firque e meses depois, em Afir. O califa, líder dos derviches, temeu que Kitchener marchasse direto para Khartoum ou atacasse Omdurman, seu reduto às portas da cidade. Mas Kitchener não era homem de pressas. Enquanto os madistas se agitavam, ele consolidava seu domínio no norte, transformando cada vitória em uma base sólida. Seu verdadeiro gênio, porém, revelou-se na logística. Em 1897, enquanto o califa sonhava com contra-ataques, Kitchener estendia trilhos de ferro ao longo do Nilo, garantindo que suas linhas de suprimento fossem inquebráveis. Cada dormente cravado no solo sudanês era um prego no caixão da resistência madista. A sabedoria dessa estratégia ficou clara na primavera de 1898, quando suas forças, agora mais de 12.000 homens, aniquilaram o inimigo em Atara.
Em menos de uma hora, as metralhadoras Machine, inventadas apenas 14 anos antes, ceifaram mais de 5.000 derviches, enquanto os britânicos contabilizavam poucas dezenas de baixas. A mensagem era clara: a tecnologia e a disciplina britânicas ditavam as regras dessa guerra. O clímax viria em 2 de setembro de 1898, nas planícies poeirentas de Omdurman. Do outro lado do Nilo, à sombra de Khartoum, o califa reunirá um exército que alguns estimavam em 50.000 homens, uma maré humana de lanças, sabres e fé inquebrantável. Kitchener, com seus 25.000 soldados, dos quais apenas 8.000 eram britânicos ou tropas imperiais, parecia superado. Mas a história não se escreve com números, e sim com tática. Enquanto a cavalaria madista avançava em ondas furiosas, as zaribas, barricadas de espinhos, quebraram seu ímpeto. As Machine e as Nordenfeldt, apoiadas por canhoneiras a vapor no rio, transformaram o campo de batalha em um matadouro. Antes do meio-dia, mais de 12.000 derviches jaziam mortos ou feridos, enquanto os britânicos perdiam apenas 47 homens. Khartoum foi retomada 13 anos depois da queda de Gordon. A Batalha de Omdurman não foi apenas uma vitória, foi um veredicto. O Império Madista ruía e o Sudão, agora sob o jugo britânico, seria moldado à imagem de Londres. Mas Kitchener não se deteria ali. Enquanto o eco dos tiros ainda ressoava, uma nova crise surgia no horizonte: Fashoda. O pequeno posto no Nilo Branco, abandonado há anos, era a chave para as rotas comerciais da África Central. Quando Salisbury ordenou que Kitchener o tomasse, ele marchou sem hesitar. Mas ao chegar, em meados de setembro, deparou-se com a bandeira tricolor. O capitão francês Jean-Baptiste Marchand e seus homens já estavam lá desde julho. Por semanas os dois exércitos se encararam, enquanto Londres e Paris trocavam ultimatos. A Europa inteira prendia a respiração, uma faísca ali poderia incendiar o continente. Mas Kitchener, frio como sempre, evitou o confronto. Os franceses, reconhecendo a superioridade britânica no Sudão e enfraquecidos pelo caso Dreyfus, recuaram em 13 de outubro. Sem um tiro disparado, o Império Britânico consolidava mais um triunfo. Com Fashoda segura, o último suspiro da revolta madista foi sufocado. Em janeiro de 1899, o condomínio anglo-egípcio foi estabelecido, uma fachada de soberania compartilhada que escondia a verdade nua. O Sudão era britânico. O Khedive do Egito podia nomear um governador-geral, mas todos sabiam quem realmente mandava. Kitchener, agora no ápice de seu poder, não apenas pacificou a região como soube apaziguar os ânimos, respeitou as tradições muçulmanas em Khartoum, evitando revoltas desnecessárias. A gratidão da coroa não demorou. Em 31 de outubro de 1898, menos de um mês após Fashoda, ele foi consagrado Barão Kitchener de Khartoum e de Aspal, título que o imortalizaria como Lord Kaof Ka, o herói que devolveu o Sudão ao Império. Mas a glória para homens como ele era apenas um intervalo. Quando a Segunda Guerra dos Boeres irrompeu na África do Sul, no outono de 1899, Kitchener já estava a caminho. Seu nome, sinônimo de vitória, seria posto à prova novamente. E desta vez a história o julgaria com menos indulgência. Até o início do século XIX, o Cabo da Boa Esperança, na extremidade sul da África, onde hoje se ergue a cidade do Cabo, era uma colônia holandesa povoada por agricultores de origem neerlandesa, huguenotes franceses e protestantes alemães, que com o tempo ficaram conhecidos como boeres, do antigo termo germânico boer, lavrador. Mas o destino da região mudou quando a Grã-Bretanha, em plena era napoleônica, tomou o controle da colônia do Cabo. Os boeres, insatisfeitos com a dominação britânica, migraram para o norte e nordeste, estabelecendo-se em Natal, no Transvaal e ao longo do rio Orange, onde sonhavam governar seus próprios assuntos. No entanto, a descoberta de minas de ouro e diamantes nas décadas de 1870 e 1880 transformou a África do Sul em um campo de batalha econômico. O Império Britânico, ávido por riqueza e poder, expandiu sua influência, até que em 1899, a tensão explodiu. As negociações de paz fracassaram, e a Segunda Guerra dos Boeres começou. Kitchener não chegou como comandante supremo. Inicialmente era o segundo em comando subordinado ao marechal de campo Lord Roberts, o veterano designado para liderar as forças britânicas na África do Sul. Como chefe de Estado-Maior, Kitchener provou seu valor em batalhas decisivas, como a de Paardeberg em fevereiro de 1900, onde milhares de boeres foram capturados, esmagando suas esperanças de vitória. Ao longo daquele ano, os britânicos avançaram e até o outono, a resistência organizada dos boeres estava derrotada. Mas a guerra não havia terminado.
Uma insurgência teimosa persistia, alimentada por combatentes que se recusavam a depor as armas. Em novembro de 1900, com Roberts, já próximo dos 70 anos, de volta à Inglaterra, Kitchener assumiu o comando. Agora, como alto comissário da África do Sul e administrador-chefe do Transvaal e da colônia do Rio Orange, cabia a ele esmagar a última centelha de rebeldia. E foi aqui que seu nome se manchou para sempre. Entre o final de 1900 e maio de 1902, Kitchener conduziu uma campanha implacável. Primeiro foram as críticas às táticas militares, frontal, brutais, com um desdém aparente pela vida de seus próprios soldados. Mas o verdadeiro escândalo foram os campos de concentração, uma rede de 45 acampamentos onde cerca de 150 mil boeres, entre soldados e civis, foram confinados. Administrados com negligência criminal, esses lugares se tornaram sinônimo de sofrimento. Superlotação, fome e doenças, especialmente sarampo, ceifaram vidas aos milhares. Estima-se que 25 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças, morreram ali. Embora Kitchener não tenha criado essa política, os campos já existiam quando chegou. Ele não apenas a manteve como a expandiu, ignorando os apelos de humanitários como Emily Obose, que denunciavam as condições desumanas. Para silenciar as vozes dissidentes, ele impôs uma censura feroz. E como se não bastasse, ordenou uma terra arrasada, colheitas queimadas, rebanhos abatidos, dissidentes executados sem julgamento. A África do Sul tornou-se o capítulo mais sombrio de sua carreira, um legado que nem mesmo suas vitórias conseguiriam apagar. Enquanto ainda estava no continente africano, porém, seus olhos já miravam outro horizonte, a Índia. O raio britânico na virada do século não se limitava aos atuais contornos da Índia moderna, estendia-se pelo Paquistão e Bangladesh, com influência sobre Nepal, Afeganistão e Birmânia. Era a joia da coroa, e o recém-corado rei Eduardo VII ostentava o título de imperador da Índia. No papel, o vice-rei governava, mas o verdadeiro poder militar estava nas mãos do comandante-em-chefe das forças britânicas na região, um dos maiores exércitos do mundo. Desde 1898, o cargo havia sido ocupado por figuras efêmeras, como Sir Charles Nairne e Sir William Lockhart, cuja passagem foi tão breve quanto inexpressiva. Quando Sir Arthur Power renunciou em 1902, a oportunidade surgiu. O vice-rei, Lord Curzon, um homem de ambição tão aguçada quanto a de Kitchener, viu nele o candidato ideal. Com sua aura de invencibilidade ainda intacta após o Sudão, Kitchener foi nomeado. Em novembro daquele ano desembarcou em Bombaim para assumir o comando. E não perdeu tempo. Suas reformas, conhecidas como Reformas Kitchener, foram radicais. O princípio era claro. O exército britânico na Índia deveria se concentrar nas ameaças externas, especialmente nas fronteiras do norte, enquanto a polícia local cuidaria da ordem interna. Para isso ele unificou forças dispersas, como a Punjab Frontier Force e o contingente de Hyderabad, em um exército indiano coeso. Em seguida, reorientou as tropas. Em vez de guarnições espalhadas, agora elas se concentrariam no Punjab, Peshawar e próximo ao Passo Khyber, a porta de entrada para o Afeganistão, um país que a Grã-Bretanha já tentará, sem sucesso, conquistar no século XIX, e que ainda fervilhava com rebeliões e escaramuças. Havia também a sombra da Rússia. Na grande jogo, a disputa por influência na Ásia Central, Moscou avançava em direção às fronteiras do Rai. Kitchener não pretendia ceder espaço. Mas sua maior inovação foi reorganizar o exército indiano em divisões hierarquizadas, à imagem do modelo britânico. O problema? Isso o colocou em rota de colisão com Curzon. O vice-rei, que o havia apoiado, agora via nas reformas uma tentativa de centralizar poder demais nas mãos de um militar. A rivalidade, que começou como uma disputa profissional, degenerou em mesquinharias. Kitchener insistia em assinar suas cartas como Lord Kitchener de Khartoum, um título que Curzon, nobre de linhagem aristocrática, desprezava, respondendo com um irônico, Curzon de Kedleston. Enquanto isso, ambos inundavam Londres com queixas, acusando-se mutuamente de intromissão. A briga, que deveria ser sobre estratégia, virou uma guerra de egos. E como sempre, Kitchener não recuaria. O que deveria ser uma divisão clara de poderes entre o vice-rei e o comandante-em-chefe transformou-se em um campo minado de disputas mesquinhas. Cada decisão, cada ordem, cada despacho era interpretado como uma invasão de território, seja civil ou militar. Curzon, com sua arrogância aristocrática, via-se como o guardião supremo da Índia britânica, enquanto Kitchener, com sua obstinação militar, não admitia que qualquer questão estratégica escapasse de seu controle. Londres, cansada do conflito, acabou por inclinar-se a favor do homem de uniforme.
Em agosto de 1905, depois de meses de intrigas e pressões, Curzon renunciou. Seu substituto, Lord Minto, era um homem de temperamento bem mais conciliador, e para surpresa de muitos, desenvolveu com Kitchener uma amizade sólida, tão sólida que, anos depois, quando Minto faleceu em 1914, circularam rumores de que sua viúva, Mary, poderia vir a se casar com o agora solteirão e inveterado Kitchener. Mas a passagem de Kitchener pela Índia não se resumiu a batalhas burocráticas. Foi ali que ele deixou marcas duradouras no aparato militar britânico. Em 1905, fundou o Indian Staff College perto de Bombaim, uma academia destinada a forjar os oficiais que comandariam as forças do Rai. 2 anos depois, a instituição foi transferida para Quetta, onde se tornaria o embrião do futuro Pakistan Command and Staff College, a mais antiga escola militar do Paquistão. Mesmo com os olhos fixos na ameaça constante da frente noroeste, Kitchener preferia viver em Calcutá, no Nordeste, instalado no que ficaria conhecido como Kitchener House, dentro dos muros do Fort William, o bastião do poder militar britânico na Índia desde 1696. Ali, ele mantinha sua rotina de homem austero, recusando-se ao casamento, mas cercado por um círculo íntimo de oficiais leais. Entre eles, destacava-se o capitão Frank Maxwell, dos 18 TH Bengal Lancers, um homem cuja proximidade com Kitchener era tão notória que sua repentina decisão de se casar, sem sequer avisar o comandante, foi recebida como uma traição pessoal. Kitchener não hesitou, demitiu Maxwell de seu posto como ajudante de ordens e o substituiu por outro oficial, o capitão Oswald Fitzgerald. Este, diferentemente do predecessor, jamais o decepcionaria. Nos 10 anos seguintes, Fitzgerald permaneceria ao seu lado, tão próximo que especulações sobre a natureza de seu relacionamento persistiram por décadas. Seja como for, a parceria durou até o fim. Em 1909, o mandato de Kitchener como comandante em chefe na Índia chegou ao término. Chegou-se a cogitar sua promoção a vice-rei, mas o governo liberal em Londres, já pressionado pelos primeiros sinais de agitação independentista no Rai, recuou. A ideia de colocar um militar no cargo máximo da administração colonial, justamente quando se tentava introduzir formas limitadas de autogoverno, era politicamente insustentável. Enquanto seu futuro era debatido nos gabinetes de Whitehall, Kitchener embarcou em uma turnê pela Austrália e Nova Zelândia, como se o destino ainda não tivesse decidido seu próximo palco. De volta à Inglaterra para a coroação do rei Jorge V, no verão de 1911, finalmente recebeu sua nova missão. Cônsul-geral do Egito. 12 anos depois de sua última passagem por aquelas terras, ele retornava a um cenário bem menos turbulento do que o dos anos 1880 e 1890. O Cairo de 1911 era um posto administrativo, não um campo de batalha. Em 1914, poucos dias após completar 64 anos, foi agraciado com o título de Conde Kitchener de Khartoum, um reconhecimento tardio, mas simbólico de uma vida dedicada ao serviço do Império. E então veio a guerra. Seus anos no Egito, no Sudão ou na Índia haviam sido apenas capítulos de uma narrativa muito maior, a disputa feroz entre as potências europeias pelo domínio do mundo. Kitchener fora protagonista em alguns dos momentos mais tensos desse jogo, como em Fashoda, quando enfrentou os franceses em nome da coroa britânica. Mas, ironicamente, na virada da década de 1910, a própria Europa havia se rearranjado. França, Grã-Bretanha e Rússia, outrora rivais, agora formavam uma aliança frágil para conter a ascensão da Alemanha, aliada ao Império Austro-Húngaro. Por anos, pareceu que um novo incidente colonial, como a crise de Agadir em 1911, quando França e Alemanha quase chegaram às vias de fato por Marrocos, detonaria o conflito. Mas o estupim veio de outro lugar. Em 28 de junho de 1914, um nacionalista sérvio chamado Gavrilo Princip assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, nas ruas de Sarajevo. Em questão de semanas, as alianças se ativaram como um mecanismo de relojoaria mortal. Declarações de guerra se sucederam em cascata. A Europa, após décadas de tensão acumulada, mergulhou no abismo. Kitchener estava em Londres de licença do Egito, quando a notícia do assassinato chegou. No dia seguinte foi elevado a conde um título que em outras circunstâncias, teria sido celebrado com pompa. Mas a Europa ardia. Enquanto os diplomatas trocavam ultimatos e os exércitos se mobilizavam, ele preparava-se para retornar ao Cairo em 3 de agosto. Foi então que uma mensagem urgente do primeiro-ministro Herbert Asquith o alcançou. Permaneça em Londres. Seus serviços podem ser necessários aqui. No dia 4, a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha.
No dia 5, Kitchener, que sempre desdenhara da política e dos gabinetes, foi nomeado secretário de Estado para a guerra. O homem que passará a vida nos campos de batalha agora comandaria o esforço bélico britânico do coração do poder. E enquanto muitos previam uma guerra rápida, ele fez uma advertência sombria: isso não terminará em meses. Os franceses não aguentarão sozinhos. Precisaremos de um exército de milhões. E isto custará centenas de milhares de vidas. A história provaria que ele estava certo. O desafio era monumental. A Grã-Bretanha, outrora superpotência global, construíra seu domínio sobre os oceanos, não sobre exércitos. Sua marinha era invencível, mas seu exército em 1914 era uma sombra se comparado à máquina de guerra alemã, forjada pelos prussianos em décadas de vitórias esmagadoras. Kitchener sabia, sem uma força terrestre à altura, a supremacia naval pouco adiantaria nas trincheiras da França. Assim começou a maior campanha de recrutamento da história britânica. Cartazes com seu rosto severo e um dedo apontado diretamente para o observador inundaram as cidades. Lord Kitchener precisa de você. Aliste-se no exército de seu país. Deus salve o rei. A imagem, simples e direta, tornou-se um ícone. Milhares de cópias foram afixadas em estações, jornais, praças públicas. E um a um, os homens responderam. O sucesso avassalador da campanha de recrutamento de 1914 não foi mero acaso, foi o reflexo da confiança inabalável que o povo britânico depositava em Kitchener. Seu rosto austero, aquele mesmo que havia inspirado temor nos desertos do Sudão, agora convocava uma nação inteira à ação. Em agosto daquele ano, 300.000 homens atenderam ao chamado. Em setembro, outros 450.000 se alistaram, transformando civis em soldados quase da noite para o dia. Mas o preço dessa mobilização massiva logo se revelaria nas trincheiras enlameadas da frente ocidental, onde a guerra que Kitchener ajudara a moldar se tornaria um pesadelo sem precedentes. Os mesmos canhões e metralhadoras que nas mãos britânicas haviam dizimado as forças mahdistas nas areias de Omdurman agora eram empregados por ambos os lados, ceifando vidas em uma escala jamais vista. Quando os alemães avançaram rumo a Paris no outono de 1914 e os aliados resistiram com igual ferocidade, ficou claro que nenhuma tática tradicional sobreviveria à carnificina moderna. A solução? Cavar. Enterrar-se na terra como animais acossados, transformando a linha de frente em um labirinto de valas fétidas onde homens apodreciam ao lado de ratos e cadáveres. A guerra de trincheiras nascia não por estratégia, mas por desespero, um reconhecimento brutal de que a tecnologia havia superado a capacidade humana de enfrentar a morte face a face. Enquanto o conflito se arrastava, Kitchener, agora secretário de Estado para a guerra, viu seus planos serem sistematicamente sabotados. Sua visão audaciosa de um desembarque anfíbio em Alexandreta, na Turquia, que poderia aliviar a pressão sobre a frente ocidental ao forçar os alemães a desviar tropas para defender seu aliado otomano, foi rejeitada em favor de um desastre anunciado, Gallipoli. A campanha, idealizada por Winston Churchill, então primeiro-lorde do Almirantado, transformou-se em um banho de sangue de 8 meses, onde dezenas de milhares de soldados britânicos, australianos e neozelandeses pereceram em praias minadas e em costas íngremes. O fracasso foi tão retumbante que abalou até mesmo a reputação de Kitchener, cujo prestígio começou a desvanecer-se sob o peso das baixas e das críticas. Mas os desafios não terminavam ali. No comando das forças britânicas na França, Kitchener teve de lidar com 2 generais de personalidades tão distintas quanto suas estratégias. O primeiro, marechal de campo John French, era um homem de temperamento explosivo, convencido de que o lugar de Kitchener era em Londres, não nas trincheiras. Sua relação ruíra definitivamente em setembro de 1914, quando Kitchener apareceu pessoalmente na primeira Batalha do Marne, desafiando a autoridade de frente e insistindo em uma abordagem mais cautelosa. Para o secretário da guerra, a prioridade não era a glória imediata, mas a preservação do exército britânico, ainda pequeno demais para sustentar uma ofensiva arriscada. Ele ordenou que French recuasse quando necessário, mantendo as tropas vivas até que os recrutas de 1914 estivessem prontos para reforçar as linhas. Quando French foi finalmente substituído por Douglas Haig, em 1915, Kitchener acreditou ter encontrado um aliado. Ambos desconfiavam da competência dos políticos civis em assuntos militares e compartilhavam a crença de que a guerra seria longa e sangrenta. Porém, mesmo Haig começou a questionar o julgamento de Kitchener à medida que os meses passavam.
O homem que outrora fora sinônimo de determinação inquebrantável agora parecia esgotado, suas decisões cada vez mais lentas, seus instintos menos afiados. A pressão era implacável. Enquanto os alemães apertavam o cerco na frente ocidental, o principal aliado dos britânicos, o Império Russo, desmoronava no leste. A situação na Rússia era catastrófica. Falta de munição, artilharia obsoleta e um comando militar ineficaz transformavam cada batalha em um massacre desnecessário. Sem uma Rússia forte, a Alemanha poderia concentrar suas divisões no oeste, esmagando as forças franco-britânicas. Kitchener sabia que algo tinha de ser feito. Em junho de 1916, embarcou em uma missão desesperada: viajar até São Petersburgo para convencer o czar Nicolau II a reformar seu exército e estabilizar a frente. Partiu das Ilhas Órcades a bordo do HMS Hampshire, um cruzador blindado que deveria levá-lo pelo Mar do Norte, contornando a Escandinávia até o porto de Arcanjo, no Mar Branco. O destino, porém, tinha outros planos. Às 19h30 do dia 5 de junho, uma explosão rasgou o casco do Hampshire. Uma mina alemã, plantada pelo U-75, deteve a viagem em segundos. Dos 749 a bordo, apenas 12 sobreviveram ao naufrágio nas águas geladas. Kitchener, seu Estado-Maior e seu leal ajudante de ordens desde os dias no Sudão, capitão Oswald Fitzgerald, afundaram com o navio. Seu corpo jamais foi recuperado. A morte de Kitchener, tão súbita quanto enigmática, alimentou teorias que persistiram por décadas. Alguns sussurraram que o IRA, ainda ferido pela repressão britânica à revolta da Páscoa, ocorrida semanas antes, teria sabotado o navio. Outros, mais sinistros, acusaram os bolcheviques, ou até mesmo uma suposta conspiração de banqueiros judeus em conluio com Churchill para removê-lo do poder. A teoria mais fantástica de todas, no entanto, envolveu o espião alemão Fritz Duquesne, que anos depois alegou ter embarcado clandestinamente no Hampshire e sinalizado um U-boot para o ataque. Mas como tantas lendas que cercam figuras maiores que a vida, nenhuma dessas versões resistiu ao escrutínio dos fatos. A verdade, cruel em sua simplicidade, é que Kitchener morreu como viveu, no centro da tempestade. Seu fim chegou justamente quando os ventos da guerra começaram a mudar. Poucas semanas depois, a Romênia entrou no conflito ao lado dos aliados, forçando a Alemanha a desviar tropas para os Balcãs. As ofensivas contra o Império Otomano, antes estagnadas, ganharam novo fôlego. E nas trincheiras da França, os primeiros tanques britânicos, aqueles monstros de aço que rastejavam sobre a terra devastada, começaram a provar seu valor, rasgando as linhas inimigas e anunciando o início do fim da carnificina. Kitchener não viveu para ver a vitória. Mas seu legado, aquele dedo apontado nos cartazes, aquele chamado que ecoou por uma geração, sobreviveu. Ele havia forjado não apenas um exército, mas uma nação disposta a lutar até o último homem. E no fim, foi exatamente isso que fez a diferença. A vitória na Batalha de Cambrai, embora tenha demonstrado o potencial dos tanques e da inovação tática, não foi o golpe decisivo que muitos imaginavam. O verdadeiro ponto de virada veio com a entrada dos Estados Unidos na guerra, em abril de 1917, uma resposta direta aos repetidos ataques alemães a navios mercantes e de passageiros americanos. Foi esse peso adicional, somado ao esgotamento dos recursos alemães e ao colapso interno de um país que já não conseguia alimentar sua população nem sustentar sua máquina de guerra, que finalmente inclinou a balança a favor dos aliados. Não houve um grande avanço esmagador no fronte ocidental, como Kitchener e outros tanto almejaram, mas sim uma combinação implacável de pressão externa e desintegração interna que forçou a Alemanha à rendição em novembro de 1918. E assim a previsão sombria de Kitchener, feita ainda no verão de 1914, revelou-se profética. A guerra seria longa, brutal e sem atalhos. Quando morreu, não havia dúvida sobre seu impacto. O Geographical Journal, em seu obituário publicado dias após o naufrágio, foi categórico. Não há como mensurar a perda que o Império sofreu com a morte de Lord Kitchener. Sua trajetória, como soldado na África, administrador no Egito e no Sudão, estrategista na Índia, era conhecida por todos. Para seus contemporâneos, ele era o arquétipo do líder imperial, determinado, implacável, um homem que moldava a história com mão de ferro. Mas a história, como sabemos, é escrita e reescrita. Para as gerações que vieram depois, especialmente em um mundo pós-colonial, Kitchener tornou-se um símbolo de algo muito menos nobre, o rosto cru do imperialismo explorador.
Suas campanhas, particularmente na Segunda Guerra dos Boeres, foram marcadas por táticas que hoje classificamos sem hesitação como desumanas: campos de concentração, terra arrasada, uma guerra contra civis. É verdade que ele herdou um sistema já enraizado em violência, mas também é inegável que o perpetuou com uma eficiência que choca a consciência moderna. O Império Britânico, do qual foi um dos mais proeminentes representantes, deixou um legado ambíguo. Sim, trouxe ferrovias, medicina e educação, mas a que custo? Progresso e dominação sempre andaram de mãos dadas, e Kitchener foi o homem que soube explorar essa dualidade como poucos. No entanto, reduzir sua figura a um vilão ou a um herói é ignorar a complexidade do indivíduo por trás do uniforme. Ele era um homem movido por uma energia inesgotável, como se tivesse algo a provar não apenas aos outros, mas a si mesmo. Essa mesma energia, seja para construir impérios ou para esmagar rebeliões, o tornou uma força impossível de ignorar. Poucos na história deixaram uma marca tão profunda para o bem e para o mal. Então, como julgar Lord Kitchener? Foi ele realmente o gênio militar e administrador que a propaganda britânica imortalizou, ou apenas mais um produto de seu tempo, cujas ações, quando examinadas sem o verniz do nacionalismo, revelam um legado muito mais sombrio e contraditório? A resposta, como sempre, depende de onde se está olhando. Mas uma coisa é certa: poucos nomes ecoam com tanta força através dos séculos, desafiando-nos a confrontar não apenas o passado, mas as sombras que ele ainda projeta sobre o presente.